Olá, hoje nós vamos discutir o livro O que é Semiótica. É um livro de Lúcia Santaella, ok? Ela é a maior especialista na semiótica de Charles Sanders Peirce no Brasil, e foi através dela que eu tive contato com esse ramo, né? Com esse ramo da filosofia, com esse ramo da ciência, com esse ramo de análise que é a semiótica. Tive contato no curso de design para poder fazer análise de arte, análise visual, análise de pôster, cartazes, de filmes, peças audiovisuais, etc. E tive um susto muito grande quando eu conheci na educação física através do professor Mauro Betti, que é uma das referências, né? Ele fala como abordagem pedagógica sistêmica, e dentro da abordagem sistêmica ele não trata diretamente da semiótica na abordagem sistêmica, mas através da abordagem sistêmica, né, que fala que a educação física ela acaba sendo influenciada por um sistema hierárquico, né, que é a sociedade onde ela está inserida, e a influencia também, que seria parte da abordagem sistêmica. Porém, o Mauro Besch também utiliza da semiótica para suas análises, e que para mim foi um susto bem grande ver a semiótica sendo aplicada na educação física, e agora a minha tese tipo assim, uma correlação que eu jamais imaginaria na minha juventude, enquanto eu cursava design, agora está ocorrendo. Então, a gente tem que entender que a Charles Sanders Peirce, que é o precursor da semiótica internacional dos Estados Unidos, e que a Lúcia Santaella, professora brasileira, é a percussora no Brasil, ok? Então essa leitura agora vai ser mais uma leitura, né? Tentando dar um sabor a essa leitura, do que realmente é uma análise, porque a obra em si mesmo ela já é bem complexa, não tem muito o que acrescentar da minha parte, ok? Vamos lá, próximo slide. Ela começa falando aí da arquitetura filosófica, né? Para a gente conseguir entender a configuração do que ela chama. É interessante que é cheio de metáforas. A configuração do que ela traz do edifício filosófico pisciano. Que ela traz aí, por exemplo, em primeiro lugar, a fenomenologia. Em segundo lugar, as ciências normativas. Ela está em normáticas, mas em outra edição eu li como ciências normativas. E em terceiro lugar, a metafísica. Nas ciências normativas, ela classifica em a estética. A gente começou a fazer uma introdução falando da introdução estética de Kant, ou julgamento do gosto. 2, a ética, que a gente tratou um pouquinho quando a gente falou de Carr, a questão da ética, né, que é a discussão da moral. Em terceiro seria a semiótica ou lógica. Já começa o primeiro sinônimo aí, semiótica ou lógica, que seria como organizar as ideias e as impressões que a gente tem de determinado sentido, de determinado signo, né? E pode ser dividida em gramática pura, em lógica crítica ou retórica pura. A gente não vai se aprofundar na análise filosófica da semiótica profundamente, que a gente utilizou a semiótica como instrumento de análise. Então ela fala aí, começa falando sobre a fenomenologia, né? Um termo que o Peirce prefere chamar, porque a gente vê que a semiótica é cheia de criatividade. Tanto a Santaella é criativa ao falar aí do edifício filosófico, como o próprio Charles Sanders Peirce é um camarada que é apaixonado pela criação de novas palavras para novas coisas que ele vai encontrando. Então, ele não chama de fenomenologia, ele chama de faneroscopia, ok? E ele utilizou isso por volta de 1902, porque essa construção do seu sistema ele é amplo e tem bastante mudança ao decorrer do tempo. A gente também não vai trazer nesse vídeo porque é algo bem complexo. Mas ele fala aí que isso constitui a base fundamental de toda a sua filosofia, e comparecia como investigação primordial desde seus escritos iniciais, de 1867. Ok? Então a primeira instância de um trabalho filosófico para ele é fenomenológica. Entendeu?
Ele traz aí algumas questões das categorias aristotélicas, né, que a gente falou alguma coisinha, e fala que ele estava insatisfeito com essas categorias, que ele acha mais linguísticas, né, do que lógicas, e aí ele começa a ser influenciado por Kant, considerando as suas categorias extraídas de uma análise lógica de proposição, e ele queria questões mais universais, ok? Ele queria algo mais formal, mais universais, etc. E eu não vou me aprofundar muito nessa discussão. Eu vou tentar me aprofundar mais naquilo que foi utilizado na tese, ok? Próximo slide. Bem, aí é outra questão do signo. Objeto dinâmico, objeto imediato, interpretante imediato, fundamento, interpretante de si, interpretante dinâmico. A gente precisa entender primeiro, né, porque como a gente fala de signo, seria a parte principal da semiótica. Então vamos lá, esclareçamos. O signo é uma coisa que representa uma outra coisa. Que coisa é essa que ele representa? O seu objeto. Ele só pode funcionar como signo se carregar esse poder de representar, substituir uma outra coisa diferente dele. O signo não é o objeto, ele apenas está no lugar do objeto. Portanto, ele só pode representar esse objeto de um certo modo e numa certa capacidade. Por exemplo, a palavra casa, a pintura de uma casa, o desenho de uma casa, a fotografia de uma casa, o esboço de uma casa, um filme de uma casa, a planta baixa de uma casa, a maquete, ou mesmo o seu olhar para uma casa, todos eles são signos do objeto casa. Não são a própria casa, nem a ideia geral que temos de casa. Eles a substituem apenas, cada um deles de um certo modo que depende da natureza do próprio signo. A natureza de uma fotografia não é a mesma de uma planta baixa, que não é a mesma do seu olhar, mas todos eles não são a casa em si. Então, ele só pode representar, o signo só pode representar seu objeto para um intérprete. No caso, né, representa um objeto, produz na mente desse intérprete alguma coisa, que é um signo ou quase signo. Esse quase signo, a gente também não vai se aprofundar, mas o quase signo seria aí uma primeiridade inicial, né? Antes da percepção desse signo, algumas impressões que a gente tem antes da percepção desse signo. Também é algo bem, digamos, complexo para o nível de detalhamento que nós chegamos. Também está relacionado ao objeto não diretamente, mas pela mediação do signo. Então, a gente precisa entender a noção do interpretante. Não se refere simplesmente ao intérprete do signo, mas um processo relacional que se cria na mente do intérprete. A partir da relação de representação que o signo mantém com o seu objeto, produz-se na mente interpretadora um outro signo que traduz o significado do primeiro, que é o interpretante do primeiro. Portanto, o significado de um signo é um outro signo, seja este uma imagem mental ou palpável, uma ação ou mera reação gestual, uma palavra ou um mero sentimento de alegria, raiva, uma ideia, ou seja lá o que for. Porque seja lá o que for que é criado na mente pelo signo, é um outro signo, que é a tradução do primeiro. Mas para que a definição de signo fique melhor divisada, convém esclarecer que o signo tem dois objetos e três interpretantes. Aí ela começa a complicar para o nível de análise que a gente chega. A gente só precisa saber o seguinte: a fotografia ou pintura ou não sei o que lá da casa é um signo da casa, ok? Então, mesmo quando você olha para uma casa, você olha para uma planta, você olha para a fotografia de uma casa, mesmo que você olhe para a casa, você está olhando para o signo casa, a representação mental dessa casa. E essa representação mental chega ao seu cérebro não como signo, mas como um interpretante. Não o que você considera da casa, mas aquilo que a sua mente interpretou como o signo casa. Então, você acaba sendo a sua mente acaba sendo um interpretante do signo casa. Então, a gente vê que todas as duas coisas estão no campo da abstração. A gente não tem uma relação direta com o mundo nesse momento, ok? Uma relação direta que eu digo palpável. Próximo slide. Então, a gente começa a ter essa conexão a partir da primeira idade. Esse vídeo vai ser longo, talvez depois eu grave um vídeo mais curto. Mas aí, o primeiro contato, a gente tem os três contatos: primeira idade, segunda idade e terceira idade. Vamos lá, primeira idade. É longo o texto, e acho que a própria leitura já é suficiente. E vamos lá. Primeira idade. Se fosse possível parar para examinar num determinado instante de que consiste o todo de uma consciência,
qualquer consciência, a minha ou a sua, isto é, de que consiste este labiríntico lago sem fundo, num instante qualquer em que é o que é, porque é tudo ao mesmo tempo. Repito, se fosse possível parar essa consciência no instante presente, ela não seria senão presentidade como está presente. Trata-se, pois, de uma consciência imediata tal qual é, nenhuma outra coisa senão pura qualidade de ser e de sentir. A qualidade da consciência imediata é uma impressão, é um sentimento, in totum, indivisível, não analisável, inocente e frágil. Tudo que está imediatamente presente à consciência de alguém é tudo aquilo que está na sua mente no instante presente. Nossa vida inteira está no presente. Mas quando perguntamos sobre o que está lá, nossa pergunta vem sempre muito tarde. O presente já se foi. O que permanece dele já está grandemente transformado, visto que então nos encontramos em outro presente, e se pararmos outra vez para pensar nele, ele também já terá voado, evanecido e se transformado num outro presente. O sentimento como qualidade é, portanto, aquilo que dá sabor, tom, matiz à nossa consciência imediata, mas é também, paradoxalmente, justo aquilo que se oculta ao nosso pensamento, porque para pensar precisamos nos deslocar no tempo. Deslocamento que nos coloca fora do sentimento, mesmo que tentamos capturar. A qualidade da consciência, na sua imediaticidade, é tão tenra que não podemos sequer tocá-la sem estragá-la. Por exemplo, aí está você em algum lugar, provavelmente sentado, lendo esse livro. Tome agora o que está em sua consciência em qualquer um dos seus simples momentos. Há primeiro uma consciência geral da vida, então a reunião das pequenas sensações epidérmicas da sua roupa, há então um senso de qualidade geral do lugar em que você está, há também a consciência de estar só, se estiver só, então há uma luz, uma sensação muito vaga do cheiro e da temperatura do ambiente do seu corpo, um certo gosto na boca. Então as letras impressas neste livro, as quais, em qualquer um dos instantes, serão a mera apreensão de um simples traço. Há ainda um conjunto de noções, o provável sentimento de estar compreendendo o que estou tentando lhe transmitir. Em adição, há centenas de coisas no fundo de sua consciência, lembranças vagas, desejos indiscerníveis, sentimentos muito gerais de estar mais ou menos bem ou de estar mais ou menos mal. Sua vida inteira está aí com você em cada lapso de instante em que você está existindo. Esse é o melhor modo que posso descrever o que está em sua consciência num simples momento, mas levei considerável tempo e usei muitas palavras para descrevê-lo. É impossível, pois, capturar o que está em sua mente tal como está, visto que tento capturar justamente a consciência in totum de uma presentidade. Pela natureza mesma do pensamento e da linguagem, sou obrigado a quebrar sua consciência em pedaços para descrevê-la. Isso requer reflexão, e a reflexão ocupa tempo. A consciência de um momento, contudo, como ela está naquele exato momento, não é reflexionada nem quebrada em pedaços. Como eles estão naquele vero momento, todos os elementos de impressão estão juntos e são um único sentimento indivisível e sem partes. O que foi destilado pela fragmentação descritiva, como sendo partes do sentimento, não são realmente partes desse sentimento como ele está no exato momento em que está presente. Elas são o que aparece como tendo estado lá, quando refletimos sobre o sentimento, depois que ele passou. Como ele é sentido no momento em que lá está, essas partes não são reconhecidas e, portanto, essas partes não existem no sentimento ele mesmo. Nessa medida, o primeiridade, é presente e imediato, de modo a não ser segundo para uma representação. Ele é fresco e novo, porque esse velho já é um segundo em relação ao estado anterior. Ele é iniciante, original, espontâneo e livre, porque senão seria um segundo em relação a uma causa. Ele precede toda a síntese e toda a diferenciação. Ele não tem nenhuma unidade nem partes. Ele não pode ser articuladamente pensado. Afirme-o e ele já perdeu toda a sua inocência característica, porque afirmações sempre implicam a negação de uma outra coisa. Pare para pensar nele e ele já voou. O que é o mundo para uma criança em idade tenra, antes que ela tenha estabelecido quaisquer distinções ou se tornado consciente de sua própria existência? Isso é primeiro, presente, imediato, fresco, novo, iniciante, original, espontâneo, livre, vívido e evanescente. Mas não se esqueça, qualquer descrição deve necessariamente falseá-lo. Mas o que quer disso dizer? Que não existe para nós adultos senão a nostalgia de uma experiência de primeiridade? Estamos para sempre fadados à perda irrecuperável desse sabor do viver? Não em termos. O fato de que essa experiência não pode ser descrita não significa, em primeiro lugar, que não possa ser indicada ou
imaginativamente criada. Em segundo lugar, e isso é o mais importante, de qualquer coisa que esteja na mente em qualquer momento, há necessariamente uma consciência imediata e, consequentemente, um sentimento. Qualidades e sentimentos estão a cada instante lá, mesmo que imperceptíveis. Essas qualidades não são nem pensamentos articulados, nem sensações, mas partes constituintes da sensação e do pensamento, ou de qualquer coisa que esteja imediatamente presente em nossa consciência. Há instantes fugazes, entretanto, e nossa vida está prenhe da possibilidade desses instantes, em que a qualidade de sentir assoma como um lampejo, e é como se nossa consciência e o universo inteiro não fossem, naquele lapso distante, senão uma pura qualidade de sentir. Embora a qualidade de sentimento só possa se dar no instante mesmo de uma impressão não analisável e incapturável, ou seja, num simples átomo, nesse momento de impressão, dependendo do estado em que a consciência se encontra, pode ser prolongado. Levantemos, por exemplo, algumas instâncias de qualidades de sentir ao imaginarmos um estado mental caracterizado por uma simples qualidade positiva. O sabor do vinho, a qualidade de sentir amor, o perfume de rosas, uma dor de cabeça infinita que não nos permite pensar em nada, sentir nada, a não ser a qualidade da dor. Um instante eterno, sem partes, indiscernível, de prazer intenso, ou a sutil qualidade de sentir quando vamos gentilmente acordando, dóceis ao som de uma música. Trata-se de estados de disponibilidade, percepção cândida, consciência esgarçada, desprendida e porosa, aberta ao mundo, sem lhe opor resistência, consciência passiva, sem eu, liberta dos policiamentos do autocontrole e de qualquer esforço de comparação, interpretação ou análise, consciência somada pela mera qualidade de um sentimento positivo, simples, intraduzível. Nota-se, contudo, que Peirce tem aí a precaução de não confundir a qualidade de sentimento de uma cor vermelha, por exemplo, de um som ou de um cheiro, com os próprios objetos percebidos como vermelhos, sonantes ou cheirosos. Consciência, em primeiridade, é qualidade de sentimento, e por isso mesmo é primeira, ou seja, a primeira apreensão das coisas, que para nós aparecem, já é tradução. Finíssima película de mediação que entre nós e os fenômenos. Qualidade de sentir é o modo mais imediato, que já imperceptivelmente medializado de nosso estar no mundo. Sentimento é, pois, um quase signo do mundo. Nossa primeira forma rudimentar, vaga, imprecisa e indeterminada de predicação das coisas. Esse estado quase, aquilo que é ainda a possibilidade de ser, deslancha irremediavelmente para o que já é, e no seu ir sendo, já foi. Entramos no universo do segundo. Então a secundidade, que é o próximo passo da análise, começa aí. Há um mundo real, reativo, um mundo sensual, independente do pensamento e, no entanto, pensável, que se caracteriza pela secundidade. Essa é a categoria de que a aspereza e o revirar da vida tornam mais familiarmente proeminente. É a arena da existência cotidiana. Estamos continuamente esbarrando em fatos que nos são externos, tropeçando em obstáculos, coisas reais, factivas, que não cedem ao mero sabor de nossas fantasias. Enfim, a pedra no meio do caminho de que nos fala Carlos Drummond de Andrade. O simples fato de estarmos vivos, existindo, significa a todo momento consciência reagindo em relação ao mundo. Existir e sentir a ação de fatos externos resistindo à nossa vontade. É por isso que, proverbialmente, os fatos são denominados brutos. Fatos abruptos e abruptos. Existir, o estar numa relação, tomar um lugar na infinita miríade das determinações do universo, resistir e reagir, ocupar um tempo e espaços particulares, confrontar-se com outros corpos. Certamente, onde quer que haja um fenômeno, há uma qualidade, isso é, sua primeiridade. Mas a qualidade é apenas uma parte do fenômeno, visto que, para existir, a qualidade tem de estar encarnada numa matéria. A factualidade do existir, secundidade, está nessa corporificação material. A qualidade de sentimento não é sentida como resistindo no objeto material. É puro sentir, antes de ser percebido como existindo num eu. Por isso, meras qualidades não resistem. É a matéria que resiste. Por conseguinte, qualquer sensação já é pivô do pensamento, aquilo que move o pensar, retirando-o do círculo vicioso do amortecimento. Falar em pensamento, no entanto, é falar em processo, mediação interpretativa entre nós e os fenômenos. É sair, portanto, do segundo como aquilo que nos impulsiona para o universo do terceiro.
Antes de penetrarmos no devir incessante do pensamento como representação interpretativa do mundo, que fique claro que nossas reações à realidade, interações vivas e físicas com a materialidade das coisas e do outro, já se constituem em respostas sígnicas ao mundo, marcas materiais perceptíveis, em maior ou menor grau, que nosso existir histórico e social, circunstancial e singular, vai deixando como pegadas, rastros de nossa existência. Agir, reagir, interagir e fazer são modos marcantes, concretos e materiais de dizer o mundo, interação dialógica ao nível da ação do homem com sua historicidade. E a terceira idade, né? 3 elementos constituem todas as experiências. Eles são as categorias universais do pensamento da natureza, segundo a filosofia da semiótica de Charles Sanders Peirce, traduzidos aí por Santaella. Primeira idade é a categoria que dá à experiência sua qualidade distintiva, seu frescor, originalidade irrepetível e liberdade. Não a liberdade em relação a uma determinação física, pois que isso seria uma proposição metafísica, mas liberdade em relação a qualquer elemento segundo. O azul de um certo céu, sem o céu, a mera e simples qualidade do azul, que poderia também estar nos seus olhos. Só o azul, aquilo é tal qual é, independente de qualquer outra coisa, mas ao mesmo tempo, primeiridade é um componente do segundo. Secundidade é aquilo que dá à experiência seu caráter factual, de luta e confronto, ação e reação ainda em nível de binariedade pura, sem o governo da camada mediadora da intencionalidade, razão ou lei. Finalmente, terceiridade, que aproxima um primeiro e um segundo, numa síntese intelectual, corresponde à camada de inteligibilidade, ou pensamento em signos, através da qual representamos e interpretamos o mundo. Por exemplo, o azul simples e positivo azul é um primeiro, o céu como lugar e tempo, aqui e agora, onde se carna o azul, é um segundo. A síntese intelectual, elaboração cognitiva, o azul no céu ou azul do céu é um terceiro. Algumas das ideias de terceiridade, que devido à sua importância na filosofia e na ciência, requerem estudo atento são generalidade, infinitude, continuidade, difusão, crescimento e inteligência. Mas a mais simples ideia de terceiridade é aquela de um signo ou representação, e essa diz respeito ao modo, o mais proeminente com que nós, seres simbólicos, estamos postos no mundo. Diante de qualquer fenômeno, isto é, para conhecer e compreender qualquer coisa, a consciência produz um signo, ou seja, um pensamento como mediação irrecusável entre nós e os fenômenos, e isto já ao nível do que chamamos de percepção. Perceber não é senão traduzir um objeto de percepção em um julgamento de percepção. Ou melhor, é interpor uma camada interpretativa entre a consciência e o que é percebido. Nessa medida, o simples ato de olhar já está carregado de interpretação, visto que é sempre o resultado de uma elaboração cognitiva, fruto de uma mediação sígnica que possibilita a nossa orientação no espaço para um reconhecimento e assentimento diante das coisas que só o signo permite. O homem só conhece o mundo porque, de alguma forma, o representa, e só interpreta essa representação numa outra representação que se denomina interpretante da primeira. Daí que o signo seja uma coisa de cujo conhecimento depende do signo, isto é, aquilo que é representado pelo signo. Daí que para nós o signo seja um primeiro, o objeto um segundo, o interpretante um terceiro. Para conhecer e se conhecer o homem, se faz signo e só interpreta esses signos, traduzindo-o em outros signos. Em síntese, compreender, interpretar, é traduzir um pensamento em outro pensamento num movimento ininterrupto, pois só podemos pensar um pensamento em outro pensamento. É porque o signo está numa relação a 3 termos que sua ação pode ser bilateral. De um lado representa o que está fora dele, seu objeto, e de outro lado dirige-se para alguém cuja mente se processará sua remessa para um outro signo ou pensamento onde seu sentido se traduz. E esse sentido, para ser interpretado, tem de ser traduzido em outro signo e assim ad infinito. O significado, portanto, é aquilo que se desloca e se esquiva incessantemente. O significado de um pensamento ou signo é um outro pensamento. Por exemplo, para esclarecer o significado de qualquer palavra, temos que recorrer a uma outra palavra que em alguns traços possa substituir a anterior. Basta folhear o dicionário para que se veja como isso de fato é assim. Eis aí no mesmo nó aquilo que funda a miséria e a grandeza de nossa condição como seres simbólicos. Somos no mundo, estamos no mundo, mas nosso acesso sensível ao mundo é sempre como que vedado por essa crosta sígnica que, embora nos forneça o meio de compreender, transformar, programar o mundo, ao mesmo tempo usurpa de nós uma existência direta, imediata, palpável, corpo a corpo e sensual com sensível. Contudo, repensemos o problema. Se nossa condição de tradutores de um pensamento em outro pensamento
fundar a natureza mesma do que chamamos consciência interpretativa, então as categorias de primeridade, sentimento e de secundidade, conflito, estariam fadadas ao evanescimento irreversível, sempre embolsadas dentro da categoria do terceiro ou interpretação? Em primeiro lugar, esses três possíveis estados da mente não podem ser entendidos como dados estanques. Disse-se, nenhuma linha firme de demarcação pode ser desenhada entre diferentes estados integrais da mente, isto é, entre estados tais como sentimento, vontade e conhecimento. É claro que estamos ativamente conhecendo em todos os nossos minutos de vigília e realmente sentindo também. Se não estamos sempre querendo, estamos pelo menos a todo momento com a consciência reagindo em relação ao mundo externo. Em suma, o que em mim sente está pensando, diria depois Fernando Pessoa. Em segundo lugar, a camada do pensamento interpretativo, pensamento sob autocontrole, é apenas a camada mais superficial, mais à tona da consciência. Essa camada, no entanto, pode a qualquer momento ser quase que fendida, subvertida, pela pregnância de uma mera qualidade de sentir ou pela invasão de um conflito, instâncias de um lampejo ou lapso de tempo que fissuram a remessa incessante de signo a signo da racionalidade interpretadora. Trata-se de instâncias, portanto, em que a abstração cognitiva é quase fendida e a consciência encontra um ponto tangencial em que é corpo do mundo e no mundo, instante indiscernível e intraduzível, de maior proximidade física e viva da consciência como fenômeno apreendido. Nessa medida, para nós tudo é signo. Qualquer coisa que produz na consciência tem um caráter de signo. No entanto, Peirce leva a noção de signo tão longe a ponto de que um signo não tem necessariamente de ser uma representação mental, mas pode ser uma ação ou experiência, ou mesmo uma mera qualidade de impressão. O sentimento ou qualidade de impressão é um quase signo porque já funciona como um primeiro, vago e impreciso predicado das coisas que a nós se apresentam. A ação ou experiência também pode funcionar como signo porque se apresenta como resposta ou marca que deixamos no mundo aquilo que nossa ação nele inculca. Aí estão enraizados na fenomenologia as bases para a semiótica, pois é justo na terceira categoria fenomenológica que encontramos a noção de signo genuíno ou triádico, assim como é na segunda e primeira categorias que emergem as formas de signo não genuínos, isto é, as formas quase sígnicas da consciência ou linguagem. Aí o 12º slide, ele começa a falar do signo em si mesmo. Eu não vou me aprofundar, porque aí já começa. Nós já vimos que os passados, primeira idade, segunda idade e terceira idade são complexos o suficiente, mas ele começa a falar do signo em si mesmo. Primeiro é o quali-signo, o sim-signo e o lege-signo. Signo com seu objeto, o ícone, índice e símbolo. E o signo com seu interpretante, o rema, o discente e o argumento. Nós não vamos nos aprofundar nessa definição que é mais complexa. E por último temos aí a professora Lúcia Santaella, essa querida que me ajudou muito na época do design e que agora também está me ajudando na educação física. Muito obrigado e fiquem com Deus.